Gente, em um ano a nossa vida mudou assim muito, né? Os eletrônicos se tornaram ainda mais essenciais aí para trabalhar, estudar e até para passar por uma consulta médica, por exemplo. Olha, mas ficar muito tempo em frente à tela de celular ou computador pode aí provocar danos à nossa visão, viu? Vamos conversar então com o médico Anicésio de Paula Ribeiro Júnior, ele que é médico oftalmologista, já está aqui conosco de maneira online. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por atender a gente, viu? Marina, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade da gente bater esse papo aqui e poder tirar dúvidas dos telespectadores. Isso, tenho certeza que são muitas dúvidas, viu? Assunto importantíssimo. Vamos começar então, doutor. Olha a primeira pergunta. Eu queria que o senhor falasse os cuidados básicos aí que a gente pode ter com os nossos olhos em casa mesmo, no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem se atenta para isso, não é mesmo? É verdade, Marina. Quando a gente fala de saúde ocular, principalmente dentro de casa, eu gosto de dividir isso em saúde da criança, do jovem e do adulto, né? Que são alguns tópicos importantes. Pode continuar, doutor. A gente precisa dar algumas orientações para essas pessoas. Quando o bebê nasce, né, é muito importante que a gente faça o teste do olhinho. Por quê? É um teste que a gente faz para poder identificar algumas doenças, como catarata congênita, glaucoma congênito, e até mesmo a gente conseguir salvar o futuro visual dessa criança. Então, esse é um teste muito importante e hoje ela é lei. Então, criancinha nasceu, teste do olhinho, né? Outra coisa interessante para falar na criança é o banho de sol, né? Quando a criancinha vai tomar o banho de sol, a vovó sempre vira e fala: protege o olho da criança, usa um bonezinho. Isso também é muito importante, porque a criança não consegue desviar o olhinho do sol. Então, proteger o olhinho nessa fase, isso é muito importante. A gente tem que também tomar muito cuidado com as crianças, porque a grande maioria dos acidentes com crianças oftalmológicos acontece dentro de casa. Sabia disso, Marina? Não sabia, doutor. Então, a criancinha, o que ela precisa? Ela precisa sempre estar sendo supervisionada por um adulto, né? Na alimentação, nas brincadeiras, nos brinquedos. Os brinquedos têm que ser pela faixa etária correta das crianças. Então, ela sempre tem que estar sendo supervisionada. Uma criancinha com 1 minuto, ela com um garfo na mão, ela pode causar um dano, uma sequela que vai levar pelo resto da vida. E Mariana, eu fui supervisor, coordenador de um pronto-socorro da Fundação Banco de Olhos. E você acredita que, né, a nossa estatística lá era pelo menos uma perfuração por dia. Então, é muita coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Uma outra orientação que é muito importante, assim, se a gente fosse escolher uma idade para poder fazer um exame oftalmológico de 0 a 100 anos, eu oriento escolher com 4 anos. Porque, na verdade, a gente não enxerga nos olhos, a gente enxerga no cérebro. E a parte cerebral da visão, ela se desenvolve até os 7, 8 anos de idade. Então, é muito importante que a criancinha faça um exame de vista, né, com 3, 4, 5, 6 anos de idade. Para quê? Para a gente poder identificar se ela tem algum erro refracional. Ou seja, se ela precisa usar um óculos. Às vezes, com simples óculos, a gente também não deixa que a criança perca a visão. Eu tenho uma paciente que ela chegou no consultório com 12 anos de idade e ela tinha 8 graus de miopia num olho e não tinha nenhum grau no outro olho. Só que essa criança nunca tinha feito um exame oftalmológico.
Então, esse olhinho com o grau alto, ela perdeu esse olho. Então, ela não consegue enxergar com esse olho. Então, Marina, é muito importante fazer um exame com o oftalmologista, antes dos 7 anos de idade. Se possível, 3, 4, 5 anos. Certo, então tem o teste do olhinho, que é ali com o bebê recém-nascido, é isso? E depois, com 3, 4 anos, o primeiro exame de vista mesmo. Primeiro exame, isso, né? A não ser que tenha alguma outra queixa, né? Então, estamos falando assim de uma orientação geral. De prevenção, né? As crianças, é uma prevenção, né? As crianças, a gente tem que ter também muito cuidado, coisas básicas, né? Por exemplo, a criancinha faz natação, é importante ela usar um óculos de proteção, né? É importante ela não ficar pondo a mão no olho, coçando a mão no olho. A gente tem uma doença que acontece em crianças e jovens entre a 2ª e a 3ª década de vida, que chama ceratocone. Então, quando a criança coça muito o olho, e se ela tem uma predeterminação genética a desenvolver essa doença, o simples ato de coçar o olho que a gente vê, né, em tanta criancinha, pode levar a um agravamento dessa doença, que é o quê? É transformar a córnea é essa parte transparente do olho, que parece um vidro de relógio. A gente transforma a córnea, que geralmente ela é esférica, numa córnea cônica, ou seja, a criancinha vai perdendo a visão e dependendo do tanto que ela traumatiza o olho coçando, ela vai perdendo a visão de uma forma, às vezes, muito acelerada. Então, assim, o cuidado dos pais ou de quem cuida das crianças de ficar observando, se a criança está com um quadro alérgico, está coçando demais o olho, é muito importante levar ao oftalmologista, porque essa doença, Marina, ela pode chegar a levar até um transplante de córnea. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tá certo. Então, a gente vê aí realmente os cuidados, principalmente com as crianças, né? Para que a gente consiga aí evitar problemas maiores, futuros, né? Doutor, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Puxando... Pode falar. Puxando um pouquinho do gancho que você iniciou, que hoje, não só as crianças, mas todos nós mudamos demais o nosso estilo de vida, né? Então, a criancinha largou a bola, largou a boneca, e hoje o que a criancinha tem para brincar é um tablet, né? Não só para brincar, hoje também com esse novo momento que a gente está vivendo, as escolinhas, a maioria das escolinhas hoje são online. Então, a criança hoje ela fica muito tempo em frente à mídia, né? Em frente ao computador, em frente ao tablet, em frente ao celular. E a gente precisa ter um pouco de moderação com isso, né? Hoje a gente está tendo um boom de miopia no mundo. Só para você ter uma noção, no Oriente, 60% dos jovens são míopes, né? E uma das teorias desse boom de miopia é o uso do tablet, né? Outra coisa também, essa iluminação que tem nos aparelhos de mídia, apesar da iluminação, ela ser uma iluminação fraca, é uma iluminação que é comparada a uma tarde nublada de Londres, então, da iluminação da tarde de Londres. Então, não é uma iluminação muito grande, mas quando você fica muito tempo em frente, né, à mídia, você começa a ter um desconforto ocular, dor de cabeça. Então a gente tem uma regrinha que a gente chama de 30-30-30, que a cada 30 minutos, né, a criança para, descansa 30 segundos e olha para um ambiente de 30 metros, olhar para o horizonte, né? Ou a cada 1 hora parar pelo menos uns 5 minutos para poder descansar. Isso vai fazer com que as crianças, né, tenham menos queixa. As crianças não precisam de óculos, né? Porque se precisar de óculos, ela vai ter que usar. Mas elas tenham menos queixas de cefaleia, desconforto ocular no final do dia. Doutor, agora o senhor falou bastante sobre as crianças aí, né? A questão
do uso excessivo até desses tablets, computadores, enfim, até da TV mesmo. E o mesmo vale para os adultos. A gente sabe que muitas pessoas estão até trabalhando em casa o tempo todo ali com o computador, né? Isso tem aumentado também problemas na saúde da visão das pessoas. E outra, quais os cuidados aí para quem não tem como, realmente precisa ficar ali ou com o computador ou o celular trabalhando, né? Com esses veículos aí que a gente diz. Quais os cuidados, a distância? O senhor disse aí, pararam um tempo, dar uma pausa ali, né, de olhar. Fala pra gente aí, pro pessoal tentar amenizar esses problemas. Hoje essa é uma queixa muito frequente no consultório e o home office veio para ficar, mesmo que seja híbrido, acredito que não vá voltar mais. E a queixa é justamente essa, né? Assim, é dor de cabeça, é desconforto ocular, ardência, olho vermelho. Então, quando a gente fica muito em frente à mídia, a gente tende a não piscar os olhos. E é importante piscar os olhos. Toda vez que a gente pisca os olhos, a gente renova o filme lacrimal. Então, quando a gente fica em frente ao computador, né, a gente diminui a piscadela. Então, o olho vai ficando mais seco. Então, usar um lubrificante, piscar mais os olhos. Existem telas que se colocam para diminuir essa quantidade luminosa que atinge os olhos. E principalmente tem que se fazer uma consulta oftalmológica quando está tendo queixas. Por quê? Porque às vezes também o paciente está precisando de refração, de uma correção refracional, que é o quê? Usar o óculos, né? E outra orientação, outra dica é ir ao oftalmologista e não ficar indo, né, em farmácia, em camelódromo, pegando óculos, testando óculos, não comprando óculos sem uma prescrição médica, né? Certo, isso de repente pode agravar ainda mais, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse pra gente em relação a essas consultas oftalmológicas. É como se a gente precisa de um check-up aí para a visão, de quanto em quanto tempo a gente deve procurar o oftalmologista, até para fazer uma prevenção. E o senhor disse da questão do teste do olhinho e da primeira consulta, né, aos 3, 4 anos de idade. Mas ao longo da vida aí, a gente precisa ir sempre ao oftalmologista? Vamos colocar aqui algumas faixas etárias, né? Então, vamos colocar aqui dos 20 aos 40 anos. Se a pessoa não tem queixa, né, entre os 20 e os 40 anos, enxerga bem, não tem nenhum desconforto ocular, não tem nenhuma queixa, ela vai ao oftalmologista. Para quê? Porque a gente precisa documentar documentar o fundo do olho, orientar o paciente, porque depois dos 40 anos, né, a chance de ter doenças oftalmológicas ela aumenta bastante, principalmente o glaucoma. E se você já tiver alguma documentação prévia para o médico poder fazer a comparação no futuro, isso é muito importante. Então, dos 20 aos 40, se não tem muita queixa, vai ao oftalmologista, faz os exames, faz a documentação. Agora, dos 40 para frente, é muito importante estar acompanhando a cada ano. E uma orientação muito importante é que, hoje em dia, existem muitos técnicos que não são oftalmologistas, que são optometristas. Então, realmente procurar um oftalmologista, que é a única profissão capacitada para poder cuidar da saúde ocular. Certo. Doutor, fala pra gente um pouquinho mais sobre o glaucoma que o senhor citou aí. É uma doença silenciosa, pode causar a cegueira? E quais são os principais sintomas aí? A pessoa tem que ligar um sinal de alerta quando? Esse gancho também é muito bom, muito importante, né? O glaucoma é uma doença, 80% do glaucoma ela é silenciosa. Então, as pessoas não sentem nada, né? E é uma doença muito cruel, né? É uma doença que ela tem caráter irreversível. Então, o que a gente
perde da visão do glaucoma, não volta mais. Não tem tratamento para voltar o que perdeu. Então, a identificação da doença, o exame oftalmológico, os exames complementares são muito importantes para quê? Para a gente salvar o futuro visual das pessoas. E o tratamento do glaucoma, quando ele é identificado no início, às vezes com simples uso de colírio, a pessoa nunca vai ter dano. Então, é muito importante fazer o exame a cada ano. E quem tem na familiar que tem glaucoma, a chance dela desenvolver glaucoma, ela aumenta em 6 vezes. Então, o cuidado tem que ser maior ainda. Então tem essa questão genética também. Doutor, fala pra gente também sobre outro problema que a gente escuta muito, que é a catarata. É uma doença aí que chega com idade, tem outro fator também determinante? Como é que é? A catarata é uma doença da senilidade. Hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, a gente tem conseguido viver mais tempo. Então, a catarata hoje ela é muito mais comum porque a população está vivendo mais. A catarata é uma doença, a gente chama de catarata a doença do cristalino. O cristalino é uma lente mesmo, uma lente natural, que quando a gente nasce, ela é transparente, e quando a gente vai envelhecendo, o cabelo fica branco, o joelho começa a doer, e o cristalino também, ele não foge dessa. O cristalino também ele vai opacificando. E aí você vai perdendo aos poucos a qualidade da visão. Quando eu falo em qualidade, você vai perdendo o brilho, você vai perdendo a sensibilidade de contraste, você vai perdendo a nitidez. Às vezes no começo a gente nem percebe, e depois a gente vai perdendo a quantidade da visão. Então, hoje, o tratamento da catarata, ela é cirúrgica. E com o advento das tecnologias e com a técnica cirúrgica, que hoje ela é muito apurada na catarata, a gente consegue fazer uma microcirurgia e devolver a visão para os pacientes. E é bastante compensador quando chega um paciente no seu consultório, depois de fazer uma cirurgia de catarata, ele entrar sorrindo e falar: doutor, muito obrigado, eu voltei à vida, eu estou voltando a enxergar. Então, para a gente, para nós médicos, oftalmologistas, a gente tem que agradecer a oportunidade que nós temos de causar esse bem e mudar positivamente na vida das pessoas. Então, assim, é uma grande honra para nós podermos fazer essa mudança na qualidade de vida das pessoas. É um trabalho importantíssimo mesmo. Eu posso imaginar a satisfação que é, ver uma pessoa aí voltando a enxergar bem, doutor, em relação à catarata ainda, existe a catarata congênita também? Qual que é a diferença? E é mais ou menos a questão do tratamento, é a cirurgia também, como o senhor disse? Sim, vamos voltar um pouquinho para o começo da entrevista. O teste do olhinho é muito importante para isso, para identificar se tem catarata congênita. Porque a catarata congênita, ela é muito ambliopizante. O que é ambliopizante? Ela não vai deixar o cérebro desenvolver a parte visual da visão. Então, a catarata congênita, ela é cirúrgica também, tá? O quanto antes a gente faz a cirurgia, maior é a chance dessa criancinha desenvolver a visão, E a catarata do adulto também, o único tratamento é cirúrgico, Eu tenho casos assim que são fantásticos de paciente que chegou no consultório cega, sem enxergando só a percepção luminosa dos 2 olhos, e conseguiram, Maria, assim, há 10 anos. E uma dessas pacientes, quando eu operei, ela quando tirou o tampãozinho do olho dela, ela virou pro filho dela e falou, chamou o filho dela: Raimundo, mas que é isso? Como você envelheceu? Então tem algumas histórias até
engraçadas com essa, né, com essa parte da catarata, mas para você ver, é muito triste uma pessoa ficar 10 anos sem enxergar por conta da catarata. A catarata é a maior causa de cegueira reversível do mundo. E todo caso de catarata é reversível? Então, todo caso pode ser cirúrgico, sim, a pessoa voltar a enxergar bem? Quando a pessoa tem só a doença da catarata e ela não tem algumas outras alterações, como glaucoma, como, né, doença da retina, como diabetes, né? Então, se o problema é só catarata, a catarata ela é 100% reversível, com uma cirurgia muito segura. E hoje, né, nós temos assim, um cardápio de tecnologia para a gente poder escolher uma lente específica para cada lifestyle, para cada paciente, para cada estilo de vida. Então, hoje a gente consegue não só tirar a catarata, mas a gente consegue também mexer na parte refracional do paciente. O que é isso? É fazer o paciente enxergar para longe, enxergar um computador, enxergar para perto. Então, hoje nós temos uma tecnologia muito grande. São investidos bilhões de dólares em cima da indústria da oftalmologia, né, e da cirurgia da catarata. Maravilha, que bom, né? Que bom para quem sofre aí, porque eu tenho certeza que faz grande diferença na vida dessas pessoas que têm os casos revertidos aí. Doutor, fala um pouquinho pra gente, quando a pessoa sempre reclama assim, eu tô com a vista cansada, o que pode ser esse problema? E é bem comum, parece, né? É bem comum, né? Dentro do olho nós temos um sistema de lentes, tá? Que é o cristalino, ele é aderido no músculo. E quando a gente vai chegando nos 40 anos, 40, 41, 42, a gente denomina essa alteração, que é alteração fisiológica, não é doença, é própria do organismo, né? O cristalino vai ficando mais rígido, o músculo vai deixando de fazer essa complacência de contrair e relaxar, e a gente vai perdendo a visão para perto, que é o que a gente chama de vista cansada, né? Então, chegou nos 40 anos, né? Existem algumas cirurgias para tratar a vista cansada, mas o que mais é usado é o óculos mesmo, viu, Mari? Tá certo. E olha, chegou uma pergunta aqui agora, doutor, de uma telespectadora lá de Brasília, a Silvia Davis. Ela pergunta se o óculos de sol comprado aí em qualquer lugar pode fazer mal para a visão, ao contrário de proteger, né? Pode fazer mal, doutor? Parabéns, Silvia. Muito boa essa pergunta. O que a gente precisa de um óculos de sol? A gente precisa que ele tenha proteção contra os raios ultravioletas. Ultravioleta A, ultravioleta B. E quando você compra um óculos sem proteção, o que acontece? O óculos escuro, quando o olho tem uma luminosidade menor, que o óculos faz isso, diminui a luminosidade que vai no olho, a pupila do olho ela tende a aumentar. Então, se você está usando o óculos sem proteção, na verdade, está entrando mais raios ultravioleta no seu olho do que se você tivesse sem o óculos. Porque sua pupila dilata e entra muito mais raios ultravioleta que atinge o cristalino, podendo dar catarata, que atinge a retina, podendo levar a uma doença que ela é muito incapacitante, né? Uma doença muito incapacitante nos idosos, que é a DMRI, que é a doença macular relacionada à idade. Então, usar óculos sem proteção, sem ser prescrito por um médico, sem ser comprado numa ótica, uma ótica que você confie. E hoje existe, alguns aparelhos que você calcula se a lente tem ou não a proteção. Então, hoje é muito fácil da gente descobrir isso, tá? Muito boa pergunta. Bacana, então. Eu queria também falar sobre o cigarro. Queria saber se o cigarro faz mal. E faz mal para tanta coisa, né? Para os olhos também faz mal? O cigarro é um veneno, né? É um veneno para o corpo, é um veneno para o corpo inteiro, né? Com cigarro, nós acabamos de falar em DMRI,
que é uma doença que atinge muitos idosos, né? É uma das maiores causas de cegueira no idoso e o tabagismo ela leva a essa doença. Porque o tabagismo ela vai diminuindo, né? Vai causando algumas lesões intracelulares, vai diminuindo a oxidação das células. E isso durante um longo tempo, essas células, principalmente da retina, elas vão morrendo e você vai perdendo a condição de enxergar. Então, o tabagismo é um veneno, o tabagismo associado a diabetes, mais ainda, porque você começa também a ter muita lesão vascular, e aí você vai tendo, né, o fundo do olho é um espelho do que está acontecendo no corpo todo. Então, quando a gente começa a ter lesão no fundo do olho, do tabagismo, com a diabetes, e essa lesão não é só no fundo do olho, é no corpo inteiro. Então, o tabagismo realmente é um veneno e campanhas para poder diminuir cada vez mais o tabagismo tinha que ser implementadas por todos. A educação é o grande caminho. Com certeza, mais um alerta então, né, doutor? Muito obrigada. Eu quero finalizar então agradecendo, viu, sua participação aqui, esclareceu muitas dúvidas, fez vários alertas aí, dicas especiais pra gente. Obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, a oportunidade e estou sempre aqui à disposição. E um alerta a mais que eu gostaria de deixar é que não se usasse também colírios sem prescrição médica, porque tem muitas pessoas vão na farmácia, pedem um colírio com farmacêutico, ou então compra qualquer colírio. Existem vários colírios, Marina, que são cataratogênicos, vários colírios que levam ao glaucoma. Então, assim, é muito importante uma consulta e uma orientação com um profissional oftalmologista. Eu agradeço muito a oportunidade, parabéns pelo programa, foi uma delícia. Muito obrigado. Que bom, obrigada, doutor. Um abraço para o senhor. Muito obrigada por ter participado mesmo, viu? Ficam aí os alertas, então, para o pessoal. Tchau, tchau, até mais.